Olá, estamos chegando com mais um Doses de Saúde. Quem nunca sentiu na vida uma dor de cabeça, uma dorzinha de cabeça, qualquer que seja? Já sentiu, né? Pois é, hoje é o tema do nosso bate-papo aqui no Doses de Saúde. Nós temos o grande prazer de receber aqui a nossa bancada a doutora Juliana Shinosaki, que é coordenadora da unidade de AVC do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Lá também ela é coordenadora do ambulatório de bloqueio neuromuscular com toxina botulínica. Isso mesmo, doutor? Isso mesmo. É isso mesmo. E a doutora Amanda Nascimento, fisioterapeuta. Olha, vai ser um papo muito interessante, você fique atento. Antes de começar, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações a cada novo vídeo. Curta, compartilhe e comente. Gente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer muito grande tê-las aqui em nosso programa, viu? Bom, doutora Juliana, como é que classifica esses diferentes tipos de cefaleia, como enxaqueca, cefaleia tensional, cefaleia em salvas? O que é isso, hein? Certo. Então, bom, para quem não está familiarizado com o termo técnico, cefaleia é o nome que a gente dá, o termo técnico, né, para dores de cabeça no geral. Então, qualquer dor de cabeça a gente chama de cefaleia. Agora, existem mais de 200 ali catalogadas no nosso livrinho de classificação internacional das cefaleias. Então, em primeiro lugar, é importante separar um grupo de cefaleias secundárias, que são aquelas que elas são só a pontinha do iceberg e, na verdade, elas são sinal de outra coisa de maior gravidade. Então, pode ser uma cefaleia que está indicando um tumor, uma malformação, alguma outra coisa. E ela geralmente tem sinais de alarme. A gente pode falar disso depois. E as dores de cabeça primárias, né, que eu e a Amanda lidamos aqui, que é um grupo de dores muito comuns, muito prevalentes na população, que são cefaleia tensional e enxaqueca, que são as mais comuns, cefaleia cervicogênica, cefaleia em salvas. Cada uma delas tem um rótulozinho ali de critérios maiores e menores que a gente vai alocar de acordo com o que o paciente fala de característica dela. Então, por exemplo, se ele chega e fala, olha, eu tenho uma dor forte, pulsátil, que é de um lado da cabeça, me dá náusea, luz, barulho, eu não posso com isso, eu tenho que ficar quieto num lugar escuro, sem me movimentar. Isso tudo é critério maior de enxaqueca, por exemplo. Então, se ele me dá outras características, eu vou alocar em outra classificação. E a classificação é importante porque vai definir se eu preciso investigar melhor e também vai definir quais são as opções terapêuticas. Então, não tá tudo no mesmo saco, né? De dizer, olha, dor de cabeça, como é que eu trato? Depende. Depende da classificação e aí a gente vai definir, olha, medicação, que tipo de medicação? É fisioterapia? É o quê? Então, depende de qual é o tipo de dor, qual é a frequência, qual é a intensidade para a gente definir a terapêutica. Como é que entra a fisioterapia nessa história, Amanda? Hoje a fisioterapia, ela atua basicamente em 3 tipos de cefaleia, a gente não consegue ajudar em todos, mas cefaleia cervicogênica, que tem muito relação com a parte articular da cervical, cefaleia tensional, e a gente consegue ajudar um pouquinho na migrânia em alguns aspectos. Se a cefaleia tensional for um gatilho para migrânia, para enxaqueca, a gente consegue ajudar. Então, a gente trabalha toda a musculatura do paciente, a gente investiga a parte muscular, articular, a gente vai entender se a cabeça dele está movimentando bem, porque às vezes ele vai ter uma rigidez cervical, vai ter pontos gatilhos, e a gente pode entender também se existe uma relação da articulação temporomandibular com todo o contexto de dor, porque aí vai levar a ser um gatilho de um processo tensional como um todo. E, de certa forma, a gente vai trabalhar a musculatura, a gente vai alongar, a gente vai relaxar a musculatura, vai trabalhar exercícios de fortalecimento. E a gente pode também usar alguns recursos físicos,
como laser, como TENS, mas nem sempre. Tudo depende da avaliação de cada Da causa, paciente. E da causa, obviamente. Bom, como é que o estresse, a ansiedade e a depressão podem contribuir para a ocorrência dessas dores de cabeça, de enxaqueca, cefaleia e tudo mais? Esses fatores, eles são sempre moduladores da dor, né? Dificilmente essas são, digamos, causas únicas, isoladas, mas elas são moduladores. Isso é importante entender, porque nesse sentido aqui da causa que a gente está falando, né? Muitas pessoas chegam lá, por exemplo, com enxaqueca. Enxaqueca é uma dor, né, presente, assim, de forma não frequente, quase 10% das pessoas e mais de 1% da população de forma crônica. Então, comumente as pessoas chegam e estão buscando uma causa específica do problema. Mas o que acontece? A própria enxaqueca, ela é um modo de funcionamento diferente próprio do cérebro. Então, não é que existam causas. A causa é que aquele cérebro funciona diferente, ele tem uma sensibilidade maior a responder a determinados estímulos externos. Mas os estímulos externos, né, que a gente chama de gatilhos, facilitam desencadear crises. Então, esses gatilhos podem ser estresse, a privação do sono, sintomas depressivos, sintomas de ansiedade, alguns tipos de alimentação fora do horário, a baixa hidratação. Então, tem uma série de fatores externos que desencadeiam esse estímulo, que é como um curto-circuito, um sinal elétrico ali que se libera no gânglio trigeminal. Ele dispara para os vasos e dilata os vasos, que é esse momento de dor, né? Então, esses fatores todos são gatilho, mas para um cérebro que já tem uma suscetibilidade a isso. Essa dor a gente pode dizer, você disse que a gente ia falar nisso mais tarde, vamos ver. Pode ser o tipo de um sinal de alarme, está acontecendo alguma coisa aí. É por aí. O que a gente tem que ficar esperto na dor, que é sinal de alarme, indica que a gente precisa investigar com exames de imagem, como tomografia, ressonância, para descartar causas específicas. Então, por exemplo, se a dor muda o padrão, a pessoa já tinha uma dor classificada como enxaqueca, por exemplo, que é aquela dor que ela já tem um padrão, mas saiu do padrão. Olha, agora é outro tipo de dor. Ela vinha de dia, passava com remédio, agora ela tá vindo à noite, ela me acorda à noite, ela não passa com aquela medicação, ela tá progressiva, ela vem cada vez mais forte diariamente. Então, mudou o padrão, isso é um sinal de alarme. Se a dor vem com febre ou outros sintomas sistêmicos, mancha no corpo, febre, ou seja, pode ser outra coisa, infecção, dengue, por exemplo. Se a dor vem com sinais neurológicos, focais, então a dor vem e a pessoa tá com uma fraqueza de um lado, com uma alteração da sensibilidade de um lado, sem enxergar direito de um lado, isso tudo de forma súbita, pode até ser aura, no caso de uma enxaqueca. Mas a aura é algo que vem uns 30 minutos antes e termina com a dor. Aura. Isso é um fenômeno que as pessoas com enxaqueca aí conhecem bem. Que pode ser um fenômeno visual, de a pessoa ter uma alteração na visão, borramento, ver coisa colorida, ver coisinha luminosa. Tipo uma vertigem, a pessoa... Pode ser vertigem também, uma coisa desfocada. Então, é como um sinal de que a dor vai vir. Então, uma coisa que não é estereotipada, né, daquele mesmo jeito, que é como a aura e a pessoa fica, né, paralisada de um lado, sem mexer, boca torta, alteração de visão, isso não melhora ali quando a dor vem, isso é sinal de alarme, pode ser outra coisa, porque isso tudo que acontece na aura pode ser sinal de AVC também, de um acidente vascular cerebral, né? Então, o que vai dizer é o tempo, o quanto tá estereotipado sempre junto com a dor, né? Então, isso é sinal de alarme. Se a dor de cabeça é súbita, então ela atinge uma nota 10. É que eu ia te perguntar agora sobre isso. Isso, súbita. É aquilo, dá uma paulada parece na uma cabeça. pancada, Isso. né, na cabeça. É uma paulada. Então, ela atinge aquela nota 10, a dor mais forte que você sentiu na vida, incapacitante, rápido, em menos de 1 minuto. Isso é sinal de alarme. Então, essas questões, o modo de instalação, como é que ela está continuando a ser progressiva, se acorda a pessoa à noite, se tem outros sinais associados,
sistêmicos, né, de febre, mancha no corpo ou neurológicos, isso é sinal de alarme. Precisa investigar para ver se é outra coisa, outro motivo de dor de cabeça. Agora, essa dor que a pessoa já tem há anos, ela é da mesma forma, né? A gente consegue classificar naquelas cefaleias primárias. Tem critério de enxaqueca, de tensional, de cervicogênica, de salva. Isso, se não mudou o padrão, não é algo que a gente precise ficar fazendo exame de tomografia, ressonância sempre. Só vai fazer esse exame se mudar o padrão. A cooperação faz parte do ser humano. E a Unicred Aliança acredita nisso. Sabe da importância de cooperar e andar juntos para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada cooperado. Estamos em Uberlândia e em mais 25 cidades, entre elas 3 capitais, e atendemos mais de 15 mil cooperados nesses 30 anos de existência. Não somos uma instituição financeira tradicional. Somos colaboração, planejamento, inovação e união. Tudo para você prosperar. Porque aqui, um ajuda o outro. E todos ganham. Unicred Aliança, 30 anos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. O que é de salvas? Essa cefaleia em salvas, ela não é uma dor de cabeça muito frequente. Ela é mais comum em homens, diferente da enxaqueca, que é mais comum em mulheres. E ela acontece mais à noite. É uma dor muito forte, muito capacitante. E a principal característica dela é vir unilateral, associada a sinais que a gente chama de sinais autonômicos. Então, pode acontecer o quê? Entupir só uma narina do lado da dor, ter secreção nasal só desse lado, ter olho vermelho só desse lado, ter uma pálpebra caída, uma pitose. É tudo para ser um AVC, né? São coisas que assustam, porque são sinais neurológicos, né? Então, e essa dor, ela pode ficar de minutos a algumas horas. E é uma dor realmente lancinante. Ela pode vir várias vezes ao dia. E ela pode ter essa característica de vir em salva, ou seja, ela vem e fica ali durante algumas semanas ou meses do ano, e depois ela vai embora. E aí a pessoa fica sem nada, e depois ela volta, muitas vezes naquele mesmo período do ano, e aí ela sabe que vai ficar aquele tempo, e depois ela vai embora. O conselho, nesse caso dessa dor violenta que chega repentinamente, é procurar um especialista na hora, né? Com certeza, porque isso que a gente estava falando, o tratamento é diferente, né? Então, por exemplo, a cefaleia em salvas é um caso muito específico em que ela responde à terapia de oxigênio, por exemplo. Então, se você na hora não tiver uma medicação e colocar a pessoa no catéter ou na máscara de oxigênio, só isso já vai ajudar a sair da crise. Diferente de outras, da maioria das cefaleias, né, quase todas, que você precisa de uma medicação. Pode ser que o oxigênio também não seja suficiente, mas se você der oxigênio para alguém com enxaqueca, não vai adiantar nada. Né? Então, ela é bem diferente. Por isso que precisa do diagnóstico para definir a terapêutica. Essa máscara de oxigênio pode ser um diagnóstico diferente, né? Assim, se tem resposta, né, ajuda para o que você já está suspeitando. Mas como é uma cefaleia muito diferente, né, que tem características, é uma coisa que a pessoa já te fala, olha, a pupila fica pequena, o olho cai, aqui entope, você já fala, nossa, isso não acontece muito em O olho outro cai cenário. mesmo, né? Não é só a sensação, não. Não, você vê a pálpebra caída. É bem, né, assim, assustador. Na parte muscular, Amanda, onde é que entra essa tal de dor de cabeça? Olha, a dor, cada um tem a sua percepção, mas normalmente os pacientes relatam a dor de cabeça vindo bem da musculatura, ela pode ser relacionada ao processo tensional e pode ser relacionada a uma disfunção da TM, quando a gente fala de bruxismo, apertamento dos dentes. E aí o paciente, ele costuma entender, deixar bem claro, falar, começa ou ao final do dia, depois de um dia de trabalho. O paciente que aperta muito durante o dia, às vezes ele me relata que até meio-dia a dor já tá ali, porque ele apertou muito.
Alguns pacientes relatam que acordam com essa dor, então a gente pensa em um evento noturno, do bruxismo, e aí nisso a gente tem que investigar algumas coisas. Mas aí se você atende o paciente, solta a musculatura, vai ali no foco de onde ele está com a dor, e a dor melhora, a gente pode entender que ela está vindo de um processo tensional. O exagero numa malhação, por exemplo, você vai para uma academia, você tinha que treinar meia hora, 40 minutos, você fica ali 2 horas e tanto, e te dá uma dor de cabeça. O que pode ocorrer nesse caso? Olha, depende do momento dessa dor de cabeça. Eu posso te falar que... Eu estou te perguntando que uma vez na academia, um colega lá estava lá malhando e ele deu uma exagerada nos pesos, depois falou, bicho do céu, eu tô com uma baita dor de cabeça, o que será, não sei o que. Então. E pode acontecer. Comigo acontece, se eu subo carga, mas a dor de cabeça não vem logo em seguida. Sim. Se eu subo carga, treino forte, pode ser que no dia seguinte ou 2 dias depois, aquela dor do processo do exercício, ela vire uma dor de cabeça que ela vai durar enquanto tem esse processo de lesão muscular. E aí depois ela passa. Mas você precisa entender, você precisa fazer a linha do tempo, relacionar os fatos. Ou você pode tomar um medicamento se você já conhece o seu corpo. Você pode ir na fisioterapia ou tem As dipirona da vida, né? É o que todo mundo toma. Mas assim, fazer uma compressa quente, alongar, e na fisioterapia também ajuda. Mas pode acontecer. A dipirona é recomendada em todo caso de cefaleia, dor de cabeça, Juliana? Ela pode ser tentada inicialmente, é um analgésico comum, que em princípio é muito seguro. Agora, o analgésico é sempre preciso ter um cuidado com ele para ele não virar uso excessivo. Porque o uso excessivo de analgésico também gera uma dor de cabeça pelo uso excessivo de analgésico. E aí fica pior. É efeito rebote que eles falam, não? É meio que isso. Você inibe o seu próprio corpo a montar uma boa resposta para a dor. Então, acaba que assim, a gente entende, o paciente tá ali com dor e ele vai tomando. Só que nisso de tomando, ele acaba colaborando para cronificar a dor de cabeça. E aí passa a não responder bem ao analgésico. Então, quando tem dor frequente, precisa disso, ter um diagnóstico, ter um nome para ir colocar a terapêutica. Porque se ela é frequente, a gente coloca um tratamento preventivo. O preventivo é diferente da dipirona, que é de emergência. Sim. Né? Então, assim, são 2 coisas, mas que andam juntas. Então, o preventivo, a pessoa vai tomar todo dia para tentar evitar a dor, mas vai andar com a dipirona ou com outro analgésico de emergência, para se escapar, tiver uma crise mesmo com a prevenção, toma na hora ali a dipirona ou outro analgésico e ok. Sem essa coisa de, nossa, eu tomo vários por dia e todo dia. Aí já não é legal, não foi feito para isso. Porque tem gente que acha até bonito, né? Falar que, nossa, eu tomei 3 Neosaldina e não adiantou. E tudo mais. Pois é. Essa que é a importância de procurar, realmente, porque acaba que muita gente acaba achando normal, né? Assim, ter essa dor de cabeça. Normal não, eu não tenho. Então, assim, e é qualidade de vida, né? Claro. Também. A pessoa não precisa ficar desse jeito. Então, a gente busca um tratamento preventivo para ela não ficar só correndo atrás da dor depois que ela já veio. Para ir antes e tentar evitar que ela venha. E quando ela vier, que tome o remédio de emergência rápido, para que dali 1 hora, 1 hora e pouco, ela já esteja bem produtiva e não fique incapacitada o dia inteiro. Porque no caso da enxaqueca, que é uma dor que pode durar mais de um dia, a pessoa falta trabalho, não cuida da casa direito, é uma coisa realmente bem incapacitante, né?
tem alguma estratégia para evitar isso, essas dores, vamos dizer assim? Sim, então, Ou é qualidade de vida mesmo? os hábitos de vida, os hábitos. eles têm muito a ver com várias das cefaleias primárias aqui que a gente tem, né? Então, assim, de um modo geral, nessas dores de cabeça primárias, dormir e acordar mais ou menos no mesmo horário, se alimentar no mesmo horário, verificar alimentos que possam ser gatilho para você, atividade física, que atividade física é assim, remédio, né? É tanto para prevenir uma série de coisas, questões físicas, como prevenção de infarto, AVC, como tratamento de dor crônica, de depressão, de ansiedade, de insônia. Então, o exercício físico é remédio, né? Controle de estresse. É uma coisa tão óbvia, né, Juliana? De graça. Parece, mas é tão difícil na prática, né? É muito difícil. É tão óbvio, mas nem todo mundo entende. Porque não... É muito complicado. Gente, você fazer uma caminhada, você fazer um exercício, não paga, né? Exato. É uma coisa barata e que, assim, às vezes se você chama um personal, alguém, enfim, tem aquele Tem os custo. custos. Mas você pode realmente andar no seu quarteirão, ir pro Parque do Sabiá. Ai, tem tantos canais na internet que Você mostram. pode Tem. ir no Eu- YouTube. Eu tenho alguns grupos em Uberlândia de yoga em vários locais diferentes, vários dias da semana. Os pacientes que falam que, ai, tô sem dinheiro, eu sempre falo, tem isso e aquilo, tem caminhada, tem atividades no Parque do Sabiá. É uma opção. Nossa, o Parque Tem do Sabiá canais tem... na internet que E a lá no gente Sabiá pode tem usar. tanta atividade, né, que a pessoa pode usufruir lá de graça. De graça não, Então, né? nem Alguém está sempre pagando, tem né? Mas... desculpa. Todo mundo está, mas em comum acordo. Mas e você ir no Parque do Sabiá ainda tem a questão do contato com a natureza também. Isso é importante. No Muito. fator estresse, Muito. isso é científico mesmo. Eu esqueci como é que chama. Eu estava conversando com a psicóloga outro dia e é o que ela traduziu, eu não me lembro o nome em inglês, como banho de natureza. Porque tem estudos mostrando que se você tem essa imersão na natureza, eu não me lembro agora se 1 ou 2 vezes na semana, quanto tempo. Mas isso mostrou o desfecho depois que reduzia a carga de estresse e de ansiedade das pessoas. Então, você já está lá na natureza e está fazendo exercício físico também, né? E muitas vezes encontrando outras pessoas, o que do ponto de vista social. Gente, é tão bom, né? muito bom. Gostoso. Bom, agora Mas deixa eu terminar. A gente estava falando dos hábitos de vida, né? Porque Sim. assim, isso é uma parte. E na verdade é a parte mais difícil. A mudança. A mudança, porque a parte mais fácil é a minha, assim, de prescrever um remédio. O tratamento passivo do receber a fisioterapia também é muito bom. Mas lá, o pronto. agir, porque assim, a parte do medicamento ela é importantíssima para andar junto, que a gente não consegue evoluir o paciente se não tiver a base para proteger ele das dores. A fisioterapia, quando ela entra, a gente faz a reabilitação para depois jogar esse paciente para a sociedade de volta. Então, a gente dá uma amenizada na dor, a gente consegue trabalhar alguns exercícios e orientações para casa, porque tem exercícios básicos que o paciente pode fazer em casa que ajuda ele. E o sono, o relaxamento, exercícios respiratórios. Então, a gente só respirar devagarzinho, ensinar o paciente que mostrar para o corpo dele que tá tudo bem, que não tem nada acontecendo em momentos de estresse, ansiedade. Só isso pode ajudar também a diminuir um pouco desse desconforto. E a outra coisa que não custa nada, né? Não custa nada, exatamente. Mas aí são coisas bem difíceis de pôr em prática, né? Porque muitas vezes as pessoas querem só a poção mágica. Então vão em busca apenas de medicação, né? E a medicação, ela é uma parte do tratamento preventivo. Outra parte está nessa questão da mudança de hábito de vida, e especialmente se é uma dor cervicogênica tensional, tem essa parte da reabilitação física, né? A gente estava até falando aqui no início que muita gente não sabe que tem músculo na cabeça também, né? Tem músculo na cabeça. E eu não sabia. Então, Muitos. Então a Amanda pequenos. aperta lá os músculos da cabeça para poder tirar aqueles nozinhos musculares. E isso é importante para tirar os pontos de gatilho que geram e irradiam dor para outros pontos, né? Mas assim, fora essa questão de hábito de vida, que é
o mais difícil, e depende só do paciente, a gente tem tratamentos medicamentosos, então, que tem várias medicações por via oral e medicações injetáveis também. Por exemplo, no caso da enxaqueca, a gente tem uma classe de medicações via oral que podem ser antidepressivos, ansiolíticos, anticonvulsivantes. Foram lançados para isso, mas depois os estudos mostraram que funcionavam para outras coisas, incluindo dor. A gente tem aplicação de botox, né, toxina botulínica, num protocolo aqui, pegando o músculo frontal, temporal, occipital, paraespinhal, trapézio. E a gente tem as canetinhas de anticorpo monoclonal injetáveis, o próprio paciente injeta como canetinha de insulina uma vez no mês. Então... Isso tudo sob receita médica, né? Isso, porque aí a gente confirma. É bom porque não é enxaqueca, saindo, chegar na farmácia, eu quero injeçãozinha e tal, não é por aí. Né? E me falaram também que café é muito bom para dor de cabeça, né? Depende, pode ser, pode não ser. Depende Não é qualquer café, é o café Cajubá. Esse, então, tá comprovado. E se na sua cidade não tem um café Cajubá lá na venda, no mercado, você pega o seu celular, pega o seu computador, entra lá, cafécajubá.com.br, entra no mix do Cajubá, faz o seu pedido que logo, logo está aí na sua casa. O café é a bebida do Brasil e Cajubá é a melhor opção. Quem mora fora de Uberlândia e região pode receber os produtos Cajubá em sua casa através da loja online que entrega em todo o Brasil. Acesse em www.cafecajubá.com.br e confira todo o mix de produtos e as opções de frete ideais para você. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar, café tem que ser Cajubá. Mas é mesmo, já me falaram que café é bom para dor de cabeça. Então, a relação com o café é variável. À luz da ciência não se sabe. Pois é. Porque, olha só, tem inclusive medicações, né, como a neosaldina, que tem café na composição. Né, e tem pessoas que tomam para enxaqueca que tem um benefício muito bom. Já tem pessoas que não se dão bem com o café e o café desencadeia outras coisas que são gatilhos para enxaqueca. Por exemplo, piora o refluxo, não cai bem no estômago, é um gatilho para enxaqueca. O refluxo, nós já falamos sobre refluxo aqui, só um parentezinho na nossa pauta. O refluxo é uma coisa, né? Porque eu fui numa fonoaudióloga, que eu estava sentindo que a minha voz estava esquisita, aquela coisa. Olha, isso aí é refluxo. Eu falei, o que é bom para refluxo? Ela falou, você vai cortar isso. Eu falei, escuta, tomar água, respirar, pode? Mas são os ossos, né? Bom, a gente vive num momento assim de muito estresse, muita inquietude, de ansiedade, né, geral. Tudo isso bate lá na cabeça, né? O que a gente estava falando sobre esses moduladores, né? Então, esses moduladores da dor, ansiedade, sintomas depressivos, que acabam mexendo também no sono, eles têm muito a ver com esses gatilhos, né? Tanto para enxaqueca quanto para dor tensional. A pessoa acaba nessa tensão também adotando posturas ruins, posturas viciosas, de tensão, preocupação. Aí entra você, né? Acaba formando esses nozinhos musculares. Eu tava comentando com ela que eu tava mandando os pacientes pra essa semana. Eu falei, nossa, todo mundo, você palpa aqui, ó, um pau. E alguns pacientes, às vezes eles chegam no consultório, mas eles estão com tanta crise, tão sensíveis, que o toque pode ser pior. Então, dependendo da mão, se eu for com muita sede ao pote, não vai ser bom. Às vezes eu preciso do bloqueio, às vezes eu preciso do botox, do medicamento para conseguir evoluir. Porque senão vai ter efeito rebote e o paciente vai piorar. Esse bloqueio como é feito? Com um analgésico, alguma coisa assim, não? O bloqueio, ele pode ser um bloqueio anestésico ou com toxina botulínica. Então, por exemplo, tem pessoas que chegam com uma dor, às vezes bem característica, assim, que é nessa região, e você acha um pontinho aqui, que é na emergência do nervo occipital. Você palpa, é aí, porque é uma dor que dói aqui e irradia aqui pra frente, pra cabeça.
A gente faz um bloqueio, então, do nervo occipital, que é como? Injeta anestésico. Você vai na origem da dor. Nunca... Isso, ali onde tá emergindo ela do trapézio e irradiando para o resto do crânio. E aí a gente bloqueia, então, essa passagem do sinal para lá, essa passagem de dor. Então, joga anestésico, às vezes um pouco de corticoide, que é um anti-inflamatório potente, em 2, 3 pontinhos espalhadinhos por aqui. E isso já dá um alívio ali em minutos ou horas. E já, por exemplo, a pessoa às vezes que não conseguia nem deixar tocar, né? Por exemplo, você já consegue. Espalha um pouquinho por aqui também. E ela teve uma resposta, mas o bloqueio anestésico ele dura pouco, assim. Ele pode chegar a durar ali um mês, mas teve uma boa resposta. Então, olha, podemos tentar a toxina botulínica, algo que pode durar ali 3 a 4 meses, mais ou menos. A toxina, além dela relaxar músculo, que é o efeito que a gente tem com a estética, né, e tudo mais, ela tem um efeito analgésico também. Então, essa é a propriedade que a gente usa para usá-la no tratamento da enxaqueca, por exemplo. Ela consegue, né, a gente aplica aqui na terminação, no encontro entre nervo e músculo. E aí o neurônio carreia lá para dentro e bloqueia a liberação de CGRP, que é uma proteína importante para fazer a sinalização de dor no cérebro. Então, ela mesma tem uma propriedade analgésica, além de relaxar. E aí é isso que a gente usa, principalmente na enxaqueca e como uma segunda linha em dor miofacial, tensional também. É a mesma botulina usada em processo estético? Isso, mesma coisa. É a mesma. Muda, é isso, né? Ponto, dose, de acordo com os objetivos, a gente escolhe os músculos. No caso da enxaqueca, tem um protocolo específico, o protocolo PREEMPT. E aí, são pelo menos 31 pontinhos distribuídos no músculo frontal, no temporal, aqui atrás no occipital e aqui em trapézio. E aí tem alguns pontinhos adicionais que sobram que você pode repetir num desses pontos de dor. Quando sobra um pouquinho, a pessoa também tem o bruxismo e tudo mais, jogo aqui no músculo masseter também, porque ele é um gatilho de dor para enxaqueca que piora a dor de cabeça tensional. Então, relaxá-lo, para quem está usando a plaquinha não é suficiente, não está conseguindo usar a plaquinha e tudo, também tem esse benefício. Claro, isso tudo na mão feito por especialista, né? Isso, porque tem esse treinamento, né, para fazer. Enquanto isso, a gente consegue evoluir depois com o paciente. A gente ganha esse tempo, esse espaço, para conseguir trazer ele de volta para a linha e auxiliar na mudança de hábitos e tudo mais, no fortalecimento, na proteção, porque a musculatura forte também ela vai proteger de evitar uma sobrecarga, seja ela física ou emocional. Então, quando a gente está forte de costas, de ombro, cervical, porque na cervical, como tem músculo, a gente também trabalha o fortalecimento. Então, a gente vai criando uma proteção para que esses gatilhos não se tornem frequentes. Essa proteção é uma proteção muscular, vamos dizer assim. Né? Com exercícios direcionados para o caso de cada paciente. Massagens, Amanda, também ajudam, né? Sim, massagem é uma técnica que a fisioterapia usa. Então, assim, é o que eu te falei, depende da dose. Se for uma mão muito pesada, sovar um pão lá, dependendo do paciente, ele vai piorar. Volta e piora. Ele vai sair correndo. Mas tem muitos pacientes que se beneficiam. Quando eu encaminho, eu explico pro paciente, olha, você não é uma massagem relaxante, tá? Não tá indo para um spa, ficar lá passando olhinho tranquilo. Vai doer, mas assim, dói um pouco porque ela tem que pegar aqueles pontos. Chegar no lugar, né? Tem que pegar aqueles pontos, senão não adianta. Mas aí você tá pensando no objetivo final. Depois que ela terminar de apertar, ele vai melhorar. Exatamente. Uma pergunta para vocês duas. Quais são as perspectivas futuras para o tratamento dessas condições, incluindo novas terapias e a tecnologia, né, que está aí para ajudar em tudo? A gente até, no início aqui, não te mencionei outra atividade que eu faço, porque agora você falando de tecnologia, eu pensei nisso. Não é uma primeira linha, né? Mas, por exemplo, nos Estados Unidos já existem aparelhos aprovados pelo FDA para isso, e aqui a gente não usa como terapia de primeira linha. Mas, por exemplo, eu trabalho com neuromodulação. Essa é uma técnica
que existe neuromodulação invasiva, que é, por exemplo, cirurgia para Parkinson. É algo que é invasivo, o cirurgião vai lá, coloca um eletrodo na cabeça da pessoa para ela melhorar o tremor e tudo mais. A gente faz neuromodulação não invasiva, não entra nada na pessoa, não tem uma cirurgia. A gente ou encosta uma bobina magnética ou eletrodos que fecham uma corrente elétrica de baixa voltagem. E tem crescido os estudos nessa área, que aí entra nessa parte mais tecnológica, né? Dessa parte de gerar um campo magnético que penetra o crânio, chega à superfície cortical, à superfície cerebral e é capaz de modular a resposta do cérebro à dor. Tentar regular a liberação de neurotransmissores ali e mexer nas conexões, nas sinapses. Ela hoje, assim, para enxaqueca, por exemplo, não é um nível A de evidência, como já é para a depressão, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, o FDA tem vários aparelhos aprovados, inclusive portáteis, que você coloca, né, coloca aqui e faz tipo um o estímulo, capacete. tipo um capacete elétrico ou magnético, para o próprio paciente fazer, tanto na crise, quanto para prevenção também. Então, assim, isso é bacana, é uma coisa que é não medicamentosa. Já tem também. no Brasil isso? Não. Do capacete não tem Não, né? aprovado. Tem um que a gente usava, mas agora acho que não tá tendo, que é o Cefalio. Ele tá indisponível. Não tá mais. Mas Era tem uma um alto tiarinha. custo. Tem um alto custo, mas para o paciente que... Sei, que pode, né? Ou que assim, porque às vezes se for juntar tudo que ele tá gastando de remédio, de abuso, de uso excessivo, se você juntar aquilo, vale a pena, às vezes, uma tecnologia melhor. E essa tiarinha não tá tendo mais, mas também era um estímulo elétrico que se aplicava aqui para estimular o trigêmeo, para abortar a crise de enxaqueca também. Então, tem esses estímulos aí do ponto de vista de neuromodulação que estão crescendo. E é possível que, às vezes, daqui a alguns anos a gente tenha trabalhos melhores, mais robustos, aparelhos mais portáteis e tudo mais para fazer isso, né? Agora, independente da tecnologia, eu acho que tem coisas que não mudam, né? Do que a gente estava conversando aqui sobre o básico, né? Porque, às vezes, você vai buscando uma coisa revolucionária e você precisa fazer o feijão com arroz, né? E o feijão com arroz dormir direito, comer direito, ter horário, fazer exercício físico, e não tem como, né? Não tem como pular essa parte. Às vezes o paciente cronifica porque ele não fez o básico direito. Ficou querendo empurrar com a barriga e chegou num ponto de cronicidade que aí é preciso de tratamentos mais complexos. Então, E já vai ficando caro, né? E aí vai tendo custo. Custo em todos os sentidos, seja ele financeiro ou incapacidade de não conseguir trabalhar, toda a família é afetada, quem está ao redor sofre. E emocional, né? A coisa da dor crônica, ela vem com um componente emocional, invariavelmente. O que esperar do futuro? Como você imagina que será o mundo no tempo seguinte a este? Tecnologias, conexões, inovações. Como será o amanhã das futuras gerações? Há quase 40 anos, nós do grupo Lima e Perger focamos em inovação. E inovar significa olhar diferente, fazer diferente. Acreditamos que tratar com responsabilidade o futuro é tarefa de todos nós. Ideias que se juntam à tradição. É assim que escrevemos nossa história. De higiene à limpeza, de cosméticos a agronegócio, colecionamos mais de 20 marcas, mais de 2.500 itens produzidos por equipamentos de última geração, com um time de mais de 2.000 colaboradores. Nos orgulhamos por ser uma empresa de bens de consumo 100% brasileira que veio para quebrar paradigmas. Essa tal de dor é uma coisa, já descobriram o que é dor? Tem várias definições diferentes. Que coisa, Várias né? mesmo, né? E na gente acontece esse fenômeno aí, que é a dor, assim, falando ali do princípio, né? Ela seria essa sensação para te avisar de um perigo, né? Olha, tem um prego espetando o seu pé, tira, né? Mas, pra gente, agora, os casos de dor crônica, é isso, não tem nada espetando e o cérebro está hipersensível, entendendo que tem uma informação ruim chegando ali o tempo todo,
né? Então, isso leva a toda uma mudança de comportamento. A pessoa passa a agir com um comportamento doloroso, né? Olhando a vida com essa lente da dor para tudo que ela vê. É uma coisa horrorosa, né? É O tal bem da dor. complicado. Credo. Bom, a gente, para falar de dor aqui, a gente vai ficar o resto do dia aqui, né? Tem muito assunto. Juliana, o AVC oculto. Sei que você tem um trabalho lá no hospital sobre isso, que é o... Bom, AVC oculto, o próprio nome já diz, né? Ele não tem sintoma aparente. Como é que é isso? Acaba que, na maior parte das vezes, o AVC é sintomático, né? A gente tem os sintomas que os principais são perder a força de repente de um lado, a sensibilidade, boca torta, falar estranho, não entender ou não conseguir se expressar direito, perder a visão de um lado, de repente ficar desequilibrado, não conseguir andar sozinho, segurar objetos. Então, tudo que acontece de repente, do ponto de vista neurológico, pode ser um AVC. A maior parte tem sintomas. Mas acontece de a gente, de repente, pedir uma tomografia, uma ressonância por um outro motivo, por exemplo, uma dor de cabeça, encontrar lá uma lesão, né, um AVC, e a gente revive aqui com o paciente. Mas peraí, teve algum momento na vida em que você teve algum desses sintomas? E às vezes ele realmente não se lembra, não teve sintoma. Então a gente chama de um AVC silencioso, é isso. Não é um exame de imagem específico, né, para procurar? Não, assim, a tomografia ou a ressonância normalmente vão mostrar se teve alguma coisa assim. A ressonância, ela tem sequências diferentes. Então, a sequência de difusão da ressonância, ela é mais sensível para uma isquemia aguda. Então, se a pessoa teve uma isquemia nos últimos 7 a 10 dias, essa sequência da ressonância vai ter um brilho lá que vai mostrar, olha, isso aqui é um AVC recente. Isquemia, qual que é o sintoma? Então, depende da localização. A isquemia é quando a artéria fecha e aí aquela região do cérebro não recebe sangue, oxigênio devidamente. Se for, por exemplo, nessa região da artéria cerebral média, né, que é a principal irrigação, em geral, o que acontece? Ela perde a força e a sensibilidade de um lado. Se for do lado esquerdo, a capacidade de entender e se comunicar fica prejudicada. Se for do lado direito, em geral não é tanto a questão da linguagem, aí é a questão de percepção das coisas do lado direito. Ele pode passar a negligenciar o lado direito, não reconhecer parte do corpo desse lado. Então, o sintoma depende da região, né? A isquemia depende da região em que ela está, ela vai gerar um sintoma diferente. Quando a gente encontra uma lesão silenciosa, aí a gente vai proceder à investigação, tá? A mesma investigação de como se ele fosse sintomático. Essa investigação envolve o quê? Ver coração, porque o coração tem tudo a ver com o cérebro. Então a gente pesquisa se a pessoa tem alguma arritmia, alguma outra questão cardíaca que deixe o coração suscetível a formar um trombo que viaje para lá, entupa alguma artéria. A gente vai pesquisar se ela tem algum entupimento nas carótidas, nas vertebrais. É muito comum, né? Entupimento de carótida. Mas assim, o grau depende. Então, por exemplo, pode ser que você vá fazer um exame Doppler de carótidas e encontre lá algumas plaquinhas, aí coloca lá, plaquinhas de até 20%, ok, a gente espera isso, a gente vai começando a formar isso aí a partir dos 20 anos. Agora, se essa placa tá fechando pelo menos 50%, já é importante. Aí a gente começa a olhar um pouquinho diferente e geralmente a gente deixa o preventivo, né, que é o AS, aspirina infantil mesmo. Sei. A estatina. O AS infantil. O AS e a gente deixa a medicação de colesterol para ajudar a fixar a plaquinha lá, para ela não se romper, não juntar mais coágulo em cima. Então, a gente faz isso e procura os fatores de risco. Então, por exemplo, numa dessas, achou isso, aí a pessoa vai descobrir, nunca tinha medido a pressão, foi medir a pressão, descobriu que é hipertensa, nunca tinha feito um exame de sangue, descobriu que é diabética, que tem colesterol alto. Então, a gente procura os fatores de risco e faz os exames para ver se tem alguma causa específica que a gente precisa atuar para prevenir outro, né? Então, eu sempre falo que AVC não é igual catapora. Pegou uma vez, não pega mais. Você teve um AVC, você tem mais chance de ter outro. Então, Abre a porta, né? importante investigar para identificar o que você tem ali para prevenir.
Porque, igual a gente estava falando aqui também, não adianta muito você tomar o remédio e não fazer nada do que você precisa, dormir direito, fazer exercício e tudo. A mesma coisa aqui. Você toma o AS, a estatina, mas aí sua pressão tá toda descontrolada, a glicemia tá descontrolada, não adianta. E a gente cai de novo nos hábitos de vida, né? Então, depende de controlar todos esses fatores também, para, junto com a medicação preventiva, te ajudar a minimizar a chance de ter outro evento. A idade tem muita influência nisso, nesse AVC oculto, vamos dizer assim? O AVC Ocorre mais em idosos? Sim, porque a partir de 50 anos, a idade já passa a ser um fator de risco sozinho, só por ela já é um fator de risco. Ainda mais se juntando às outras coisas que também vêm, principalmente com a idade, né? Assim, a gente não tem estudos populacionais grandes que simplesmente fizeram tomografia ou ressonância em todo mundo para ver exatamente qual é a frequência, a incidência, né, desse tipo de AVC, assim, silencioso. Mas houve trabalhos, já revisei isso esses dias, em que viram, né, por outros motivos, fizeram um exame e viram isso, e essas pessoas que tinham um AVC silencioso tinham 2 a 3 vezes mais chance de ter um outro evento, e um evento sintomático dali para frente, né? E realmente eram pessoas de acima de 50 anos. Eu não conheço trabalhos de prevalência de ver isso em populações com menos idade. Mas tem sido mais frequente incidência de AVC em gente com menos de 50 anos, que está desenvolvendo essas coisas que teoricamente eram de gente com mais de 50 anos, pressão alta, diabetes, obesidade, tudo, mais cedo. Muito em função do estilo de vida, nossa correria e tudo isso, né? Então, a idade da incidência tem abaixado. Tem alguma prevalência mais em mulher do que homem? Como é que é? Isso não é muito diferente. A prevalência, muitas vezes, porque assim, ela muda de país para país, a depender das condições de vida. País de baixa e média renda tem uma incidência maior do que de alta renda, né? E homens têm uma prevalência ligeiramente maior ali, até mais ou menos 75 anos, e depois as mulheres um pouco mais. Mas nada muito significativo. Bom, gente, disso tudo aí a gente deduz que é cuidar da vida, né? Cuidar do corpo, né? Exercício, alimentação. Dormir direito, um bom sono, né? A gente sabe que a vida atual não é tão lá essas coisas, mas tem que fazer o máximo para maneirar essas coisas, né? Não é fácil. Doutora Juliana, doutora Amanda, foi um prazer muito grande tê-las aqui em nosso Doses de Saúde de hoje. A gente sabe que tem muita coisa ainda para frente para a gente discutir, mas tenho certeza que eu vou renovar o convite para vocês logo, para vocês voltarem aqui. Muito obrigada. Voltaremos em qualquer momento. Muito obrigado. Tenho certeza que o conteúdo que vocês duas dispensaram aqui hoje para o nosso pessoal vai ser de muita importância. Tá? Esperamos que sim. Muito obrigado. E para você que nos acompanhou, o nosso muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Até a próxima.